Feliz sábado, irmãos. Que alegria estar aqui, viu? Uma alegria. Eu corro o risco de pecar em falar nomes, né? Porque eu posso pecar aqui porque eu tenho carinho grande aqui por essa igreja. Desde menininho, correndo aqui pelos corredores, né? Pessoas que hoje já não estão mais por aqui, porque se foram, mas eu me lembro, quando pequenininho, bem pequeno, aqui atrás, na rua de trás, quando começou essa igreja. Irmão José Oliveira, a igreja começou ali na casa dele, e depois veio para esse lugar, e ela foi se desenvolvendo. Pessoas passaram antes de nós. Quando eu lembro de pessoas que deram a vida, né? Alguns chegam nesse lugar bonito, né? E pensam, quando tudo isso começou, né? Outros pisaram no barro, antes de nós estarmos aqui. Eu agradeço o pastor Felipe pelas palavras. Eu penso que aqui para alguns não é o pastor Luiz Mário, aqui é o menino Luiz Mário que cresceu e hoje é membro da igreja, que para alguns é até difícil chamar pastor Luiz Mário e eu prefiro que não chame, né? Porque tem a ver com a infância, tem a ver com a história, né, Dinho? Poderia contar histórias aqui com os amigos da convivência. O Denil, estava ali olhando para o Denil, esse guerreiro aí. Lembra uma vez, o Denil, quando fomos fazer uma serenata lá na sua casa? Você lembra disso, não? Não vai tardar. E alguns que estão aqui, estavam lá naquela serenata, na sua casa, cantando. Dilson, 83 anos de idade, parece um menino ainda. Poderia falar de tanta gente aqui, né? Né, Cláudia? Claudete, Antônio, Vaguinho. Eu tenho que parar, senão eu vou ficar chorando aqui. Vamos lá. O pastor Haroldo foi meu pastor lá no IAN, no meu primeiro ano. E por incrível que pareça, a Miriam, professora Miriam, minha professora. Parece uma menininha ainda, professora, hein? Você está cuidando bem, viu, pastor Haroldo? Mas a responsável por tudo isso está ali, dona Vilma, viu, a minha mãe. E eu estou vindo aqui, estou passando aqui para dar um abraço e um beijo nela. E essa noite eu dormi ali com ela, hoje à noite também vou estar, porque à tarde eu tenho que dar um pulinho lá na Barra da Tijuca, vai ter a comemoração dos 30 anos do mutirão de Natal, que começou em Botafogo ali com Sérgio Azevedo, Marli Azevedo, e eles fazem um trabalho bonito nisso aí, com o mutirão de Natal, e vai ser lá na Barra da Tijuca a homenagem. Gente, me perdoe não falar o nome de mais pessoas aqui. Eu vejo a Cristina, a Graziela aqui, minhas primas. Vejo meu irmão, Fábio. Olívia, está ali, Olívia? Tanta gente. E os filhos vão chegando e as pessoas vão chegando. Eu quero apresentar para você um texto. Lucas capítulo 15, é um texto muito conhecido. Eu quero analisar com você aqui a parábola do filho pródigo. Te convido, Lucas capítulo 15, nós vamos trabalhar nesse texto. Pessoal da galeria aí, dá para ouvir bem, né? Nova Cidade ficou desfalcada hoje, né, Absalão? Sandro aí. Ok. Essa parábola é uma parábola maravilhosa, é um texto, é uma das parábolas mais
mais conhecidas, e eu quero tirar daqui algumas lições para a gente, nessa oportunidade, porque esse texto é um texto impactante para todos nós. Eu tenho que dizer para vocês que o capítulo 15 apresenta essas 3 parábolas marcantes, conhecidas, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida, moeda perdida e do filho pródigo. Eu quero separar, eu vou me concentrar só na parábola do filho pródigo. E eu não vou entrar no filho mais velho, só no filho mais novo, no mais moço. E dentro desse contexto aí, do capítulo 15, verso 11 ao verso 24, eu vou dividir essa sessão em 3 partes. Porque aqui nessas 3 partes nós temos algumas aplicações para a gente. Primeira parte, do verso 11 ao verso 16, diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Essa é a primeira parte, é a primeira sessão, onde nós temos a realidade desse filho. Lembre-se que é uma parábola. A parábola é para que nós tiremos dela algumas lições, ok? Então, olhe dessa forma. Um outro ponto aqui nessa primeira sessão é que Jesus está explicando, Josias, ele está tentando explicar para os fariseus e para os mestres da lei quem é Deus. Lembre-se disso. Jesus está tentando, Dinho, explicar para esses doutores da lei quem é Deus, como Deus olha para nós, seres humanos, como é essa relação do Criador do universo com as criaturas. Isso é o que Jesus está explicando nessas parábolas, nas 3 parábolas, mas eu estou me concentrando apenas em uma delas. O moço pede ao pai que lhe dê a parte da fazenda que pertence a ele. Considere o seguinte: esse filho ainda não tinha direito a essa terra, porque o pai ainda estava vivo. Quando ele pede a parte dele, antes do pai morrer, ele está fazendo um pedido como se dissesse: pai, eu prefiro que você morra, porque eu quero receber a parte que me cabe. Isso chama atenção, porque ele está aqui desonrando o seu pai, com esse pedido. Mas o que chama atenção é que o pai respeita a escolha do filho. O pai respeita o caminho que o filho quer seguir. Eu quero dizer com isso, e não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, Deus respeita as nossas escolhas. Ele não nos obriga a fazer a vontade dele. Assim é até hoje. Quando esse filho diz: pai, eu quero seguir o meu caminho, o pai respeita esse caminho que o filho quer seguir. O pai não impõe a sua vontade sobre o filho. E aí, quando você vai na sequência, esse filho sai para uma terra distante. E eu pergunto para você: o que ele vai buscar nessa terra distante? O que ele está querendo encontrar nessa terra distante? Ele está querendo encontrar a felicidade. Ele está querendo encontrar aquilo que ele não encontrou dentro de casa.
E ele vai para uma terra distante, para um país longínquo, na intenção de encontrar a paz que ele tanto buscava, que ele tanto queria. Eu quero que você guarde isso aqui. A busca da felicidade no país distante. Eu vou terminar com essa colocação. O final da mensagem de hoje tem que ver com essa colocação, a terra distante. Em que terra distante estamos buscando a paz, a felicidade para a nossa vida? Aí quando você vê no verso 13, diz que ele gastou tudo. O mundo longe do Pai não teve compaixão dele. Acabou com tudo. As expectativas de prazer longe do Pai foram frustradas. O que pensou que seria fantástico se tornou em pesadelo. Isso me faz pensar em Gênesis capítulo 3, verso 7, quando Adão e Eva, quando olharam para si, como estavam? Quando eles desobedeceram à orientação de Deus e olharam para si, como estavam? Nus, vazios, destruídos. Isso é o que o diabo, o que o inimigo quer fazer com cada um de nós. O inimigo cria, às vezes, algumas expectativas de que lá no mundo distante vai ser melhor. O prazer, as alegrias, entre aspas. Mas quando a palavra de Deus apresenta essa parábola, essa história linda, está mostrando a realidade do que é caminhar longe do Pai. E ele começou a passar necessidade no verso 14 aí. O diabo promete que seremos felizes longe do Pai, longe de Deus, mas pura ilusão. E no Gênesis capítulo 3, verso 5, diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, muitas vezes o inimigo faz parecer bonito algumas expectativas longe de Deus, longe do Pai. Só que são expectativas ilusórias, mentirosas. E ele começou a passar necessidade. Agora, veja o verso 15. O verso 15 tem algo aí muito forte. E lá na terra distante, ele começou a passar necessidade, sentiu fome. E na parábola, Jesus ilustra o que quer dizer de maneira forte quando ele diz que o mandaram para cuidar de porcos. Dizer para um brasileiro, dizer para alguém de Itaboraí, cuidar de porcos, ou ter que cuidar de porcos, não é um problema tão sério, não é algo tão difícil. Tem muitos criadores de porcos por aí. Agora, dizer para um judeu cuidar de porco é muito forte. Se aproximar do porco já era algo de ser rejeitado por isso. Agora imagina tocar no porco. Mas não só isso. O que chama atenção é que no verso 16, se você olhar aí, diz assim: ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos ele tinha para comer. Sabe o que a parábola está dizendo? Queridos, o que a parábola está dizendo é que esse homem, esse jovem, ele chegou no fundo, lá onde já não tem para onde ir. Ele chegou no nível mais baixo, na degradação de tudo que você pode imaginar. Sabe o que é o lixo do lixo? O verme, a podridão. É o que o texto está dizendo. Quando diz que ele queria comer a comida do porco e nem isso podia comer. Aí você entra agora na segunda sessão, que começa no verso 17. A segunda sessão começa dizendo assim, caindo em si: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo se lançou ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui nessa sessão eu considero 2 pontos. O primeiro ponto é caindo em si. Não é muito difícil perceber que o cair em si é o primeiro passo para o retorno. Poderíamos usar aqui a palavra arrependimento, mudança de atitude, totalmente oposto do orgulho. Ele reconhece a sua real condição. Esse é o mais importante passo para a mudança, é cair em si. É quando você para e percebe aonde você foi. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Às vezes nós só reconhecemos a nossa condição quando vamos lá no fundo do poço, onde já não tem mais perspectivas. Parece que esses momentos da vida são momentos maravilhosos no sentido de nos ajudar a enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar num processo normal. Eu comecei meu ministério trabalhando em Botafogo. Me lembro um dia que alguém me entregou um papelzinho e disse: Luiz Mário, você pode visitar esse endereço? Falei, claro. Eu fui para lá em Copacabana e bati lá na casa, na verdade no apartamento. Uma pessoa veio me atender e perguntou: você é o pastor Luiz Mário? Sim, sou. Por favor, entre. Um corredor, entrei lá no fundo, um quarto à direita, entrei naquele quarto, uma pessoa deitada, 32 anos de idade. Ele olhou para mim e disse: você é um pastor? Eu falei, sim. Eu estou precisando conversar com o pastor. Eu falei, se eu puder te ajudar, eu estou aqui. E ele, dizendo para mim, eu cresci na igreja. Fui batizado garoto na igreja. Só que eu era aquele membro, um pé na igreja, um pé no mundo. É como se no sábado eu chegasse no culto e ali pela porta da igreja e dissesse: estou aqui, meu nome está aí, sou membro da igreja, mas à noite, bebida, cigarro, práticas imorais, mas tinha um nome na igreja. E ele dizendo isso para mim. Eu era o tipo do membro da igreja que só nominalmente falando, mas na prática eu estava fora, estava longe. E um dia, dirigindo o carro no trânsito de São Paulo, sem querer eu dei uma fechada no carro, e a pessoa que estava do outro lado começou a me ofender, palavrões, e eu também comecei a ofender, e começou uma troca de palavrões. Só que eu falei coisas absurdas, e o semáforo fechou, e eu tive que parar o carro, e quando eu parei o carro, aquele outro carro estava do meu lado, e eu fiquei com medo, porque eu tinha falado coisas absurdas. E quando o sinal abriu, eu saí que nem um louco, e eu corri, entrei, saí de rua, entrei numa rua, encostei o carro assim, meio que em condição de poder parar ali, parei e pensei, agora o carro vai embora, eu fico tranquilo. Só que quando eu parei, o carro parou atrás de mim. E quando o carro parou atrás de mim, eu olhei no retrovisor, vi que era a pessoa, eu acelerei e saí a todo vapor, saí a toda velocidade. Corri que nem um louco, 15 minutos, entrando e saindo de rua. Estava escurecendo, tardezinha. Entrei numa rua apertada, subi com um carro na calçada,
apaguei o farol, desliguei tudo e fiquei ali quietinho. Quando eu olho no retrovisor, o carro vem encostando do meu lado. E quando o carro encostou do meu lado, eu perguntei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu só tenho uma saída, eu tenho que sair e pedir perdão para esse camarada. Ele disse que abriu a porta do carro, saiu quando chegou do lado ali da porta do motorista ele disse que só viu o vidro abaixar rápido, lentamente, e só viu o cano. O camarada disparou a arma, a bala entrou pelo seu peito, atravessou em diagonal, porque ele estava meio baixado, e atingiu a medula dele. Quando atingiu a medula, ele já caiu sem o movimento das pernas. Se arrastou para debaixo do carro, esperou a pessoa ir embora, e quando a pessoa foi embora, ele então não podia mais andar. Então ele veio para o Rio de Janeiro, e ali eu fui visitá-lo. Ele disse para mim, aquela bala era para me matar, eu iria morrer ali, mas Deus não deixou. Eu estou aqui, a probabilidade de que eu volte a andar é muito remota, talvez eu nunca mais ande, porque o tratamento com a questão medula é muito atrasado no Brasil e no mundo. Mas ele me falou uma coisa, e ele disse assim para mim, aqui, nesse leito, nessa cama, na casa da minha irmã, eu tenho encontrado a Deus como nunca antes. Eu tenho lido da Bíblia e do Espírito de profecia como nunca li antes. Eu tenho me encontrado com Deus como nunca antes. Alguém poderia dizer assim, mas por que Deus permitiu que ele levasse esse tiro? A culpa não foi de Deus. Ele seguiu o caminho dele. Agora Deus pega uma situação dramática e transforma essa situação numa oportunidade de salvação. Veja quando esse jovem, buscando a felicidade longe do pai, gasta tudo, destrói a sua vida, e agora no fundo do poço, quando ele já não tem mais para onde ir, o amor do pai o encontra nessa condição, estende a mão para ele, e agora ele cai em si nesse estado. E agora veja como Deus, buscando salvar. Agora tem um passo aqui, queridos, que é o segundo passo nessa segunda sessão, que chama atenção, quando diz assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Sabe o que chama atenção aqui? É que não basta só cair em si, não é suficiente cair em si, não é tudo reconhecer, você precisa dar um passo a mais, você precisa se levantar, para que Deus possa abençoar. Não adianta só reconhecer, eu estou errado, e continuar errado toda a vida. Existe hoje, queridos, uma mensagem por aí, de uma graça barata, do amor maravilhoso de Deus, que abraça, que recebe de qualquer jeito. É verdade que Deus é amor, é verdade que Deus abraça, é verdade que Deus aceita, mas você não pode apenas cair em si, você tem que se levantar, para fazer aquilo que precisa ser feito. Essa ideia de que Deus ama, é verdade que Ele ama, é verdade que Ele quer salvar a você e a mim, mas eu não posso continuar no estado que eu estava antes desse encontro. Algo tem que acontecer de transformação. Quando eu digo que a graça aceita você de qualquer jeito, essa não é uma graça que a Bíblia apresenta como graça, porque se a graça não me transforma, alguma coisa está errada com essa graça. Veja que esse jovem, quando ele tem o encontro, ele cai em si, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele vai na direção do pai. Isso me faz lembrar da mulher adúltera, quando Jesus a recebe, Jesus a perdoa, Jesus a ama, e Jesus diz o que para ela? Vai e não peques mais. Não tem esse negócio de dizer, vai e viva do jeito que você quiser, não é assim que funciona.
E a gente tem visto aí na internet, tem visto na televisão, um equívoco em relação ao que é a graça. Essa não é a graça que a Bíblia apresenta. A graça que a Bíblia apresenta é uma graça que transforma. O endemoniado de Gadara, quando se encontrou com Jesus, em um momento ele está possuído pelos demônios, aí no outro momento ele está sentado, vestido em perfeito juízo. O encontro com Jesus transformou a vida dele. Se o encontro com Jesus não transforma a nossa vida, temos que perguntar o seguinte: que encontro foi esse? Eu estou vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes? As músicas, o jeito de negociar, o jeito de falar, o jeito de brincar, as práticas são as mesmas? Ou fui transformado? Veja que esse jovem, ele cai em si, se levanta, agora já com um foco no encontro com o Pai. E eu termino na terceira sessão. A terceira sessão, queridos, é maravilhosa, sabe? Aqui é onde... Aqui é algo emocionante, né? Porque nessa terceira sessão da parábola, nós temos alegria, o gozo do Pai. É impressionante isso aqui. Eu anotei 9 pontos aqui. Tragam depressa a melhor roupa, vestiu, ponha nele um anel em sua mão, ponha sandálias nos pés, traga um bezerro, comamos e alegremo-nos. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Queridos, o pai não sabe o que fazer. Quando esse filho vem em sua direção, o pai o abraça, o beija. Aqui, quando diz assim, colocou um anel, alguns já levam para o outro lado da vaidade. Aqui não tem nada a ver com vaidade. Aqui, o que está sendo dito é o grande amor, o grande interesse do pai em salvar esse filho que reconhece e se volta para o pai. A alegria desse pai chega a ser algo, chama a atenção, porque é algo exageradamente chamativo. O texto dá a ideia de que o pai ficou tão feliz. Não tinha palavras para expressar isso. Queridos, eu acho que só entende um pouquinho disso quem tem filho, sabe? Eu tenho o Mateus, que está estudando em São Paulo. Eu não sou muito fácil para chorar, não, sabe? Eu choro pouco. Quando eu chego a derramar lágrimas é porque parece que a gente vai ficando velho e vai chorando mais, né? Mas eu me lembro muitas vezes o Mateus fazendo algumas coisas que eu não me sentia à vontade com a situação. E é impressionante, né? Basta ele olhar com a carinha e, pai, perdão, acabou. Acabou. Não precisa mais nada. Não precisa nem explicar. Está tudo certo. Está perdoado. Vamos junto, vamos para frente. Eu estou falando isso só para tentar dizer para vocês, isso me alegra muito saber, porque eu amo tanto o Mateus, que é meu filho, e você, que é filho, todos somos, talvez só entende isso um pouco mais quem é pai ou quem é mãe. Quando eu vejo aqui esse pai fazendo de tudo, a alegria, a emoção, ele não tem palavras para falar, para demonstrar a alegria e satisfação que ele sente quando ele vê esse filho retornando. É algo emocionante, impactante. E aí eu penso, né? Se eu, como um pecador tão grande, tão miserável,
sinto um grande amor pelo meu filho. Eu fico imaginando como que Deus me ama, como que Deus te ama, como que Ele deseja salvar você. Aonde você foi? Essa não é a pergunta. Eu comecei dizendo para você que Jesus estava explicando para os fariseus, Jesus estava explicando para os mestres da lei, quem é Deus. Esse é o Deus. Ele não está aí apontando o dedo para você, querendo encontrar suas fraquezas. Nós somos perversos, né? Nós gostamos de encontrar vulnerabilidade nas pessoas. Gostamos de encontrar defeitos, traços de caráter, vulnerabilidades. Ficamos aí à procura de algo para criticar. Alguma coisa que a gente possa falar mal de alguém, nos cantinhos, nos grupos. Queridos, esse não é Deus. Não é isso que Deus ensina para a gente. Quando esse filho se volta, o pai o abraça, o beija, faz de tudo para demonstrar a grande alegria por isso. Eu quero terminar aqui a mensagem mostrando uma imagem para vocês. Me ajuda com a imagem, por favor. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu, quando era já início jovem, conhecendo a igreja, já conheci um pouco dessa imagem que vocês estão vendo aí. Essa é uma imagem que ganhou muitos prêmios. Das pregações dos evangelistas, quando fala de miséria, quando fala da volta de Jesus, sempre a gente via essas imagens. Aí você tem uma menininha tentando se arrastar para o banco de alimento, e você tem um abutre esperando a hora para poder comer a criança. E essa imagem rodou o mundo, ganhou muitos prêmios. A pessoa que tirou essa foto, é esse aí, ó, Kevin Carter. Ele tirou essa foto. O interessante é que 1993, lá no Sudão. O interessante é que esse fotógrafo morreu com 33 anos, jovem. Ele se suicidou. Ele pegou o carro, botou um cano com a descarga do carro para dentro do carro, fechou o vidro e ficou ali até morrer. Ele morreu. Jovem, 33 anos. Quando foram amigos dele, pessoas que acompanhavam o Kevin de perto, notaram que uma pergunta incomodava muito ele, que tinha que ver com essa foto. A pergunta que fizeram para ele, que sempre o deixava muito sem graça, é: você estava lá, você viu a criança, você viu que ela se arrastava por banco de alimentação, você viu o abutre, você tirou a foto, o que você fez para ajudar essa criança? O que você fez? Você poderia ajudar a criança. E ele tentava dizer que era fotógrafo, não era alguém da Cruz Vermelha. Eu era um fotógrafo. E ele não soube administrar essa pergunta. O que você fez para ajudar a criança? Aí você poderia olhar e dizer assim: mas Luiz Mário, o que isso tem a ver com a mensagem? Aqui, queridos, a questão é: o que você fez? O que você vai fazer com esse grande amor que Deus tem por você? Esse grande interesse de Deus de salvar você.
de transformar você, de fazer de você uma nova criatura, uma pessoa melhor. O que você vai fazer com essa graça? Porque se a graça, se o amor de Deus não tocar o seu coração para transformar você, não existe nenhuma outra força no planeta que vai conseguir fazer de você uma pessoa diferente. Você pode ser um legalista, pode ser um fariseu, pode ser um crítico, pode ser alguém amargurado na sua vida. Se o amor de Deus não transformar você, nada vai conseguir fazer isso. A parábola de hoje diz para você que não importa onde você foi, qual a distância que você caminhou, qual é o fundo do poço que você chegou. O que a parábola está dizendo é que no fundo, lá no lugar mais distante, lá na podridão da vida, esse jovem cai em si, se volta para o pai. Quem sabe pensando que o pai iria rejeitá-lo, quem sabe pensando que o pai iria criticá-lo, quem sabe pensando que o pai iria apontar o dedo para ele, cheio de acusações. Mas quando o filho vem, o pai não pergunta nada para ele, o pai o recebe, o abraça, o beija, e diz: filho, você estava perdido, e você agora está salvo. Eu queria perguntar para você, para terminar, qual é o país distante onde você tem buscado a felicidade para você? Em que terra distante você acha que pode encontrar a paz que só Deus pode te dar? Queridos irmãos, minha família, vocês são minha família aqui. Talvez eu esteja falando para alguém que se sente rejeitado, se sente meio esquecido, talvez se sinta como tendo ido longe demais. Eu às vezes digo o que vou dizer para vocês agora. Para mim é conveniente estar aqui. Sabe por quê? Eu sou um pastor da igreja, 33 anos, está completando agora em dezembro. É conveniente, eu ganho como pastor para ser pastor. Mas a graça que você precisa é a mesma que eu preciso. Esse Deus que se alegra com o retorno do filho, Ele também se alegra quando eu me arrependo e me coloco aos pés dele em humildade. Senhor, me ajuda, toma minhas mãos e me puxa, me ajuda, Senhor. Em que país distante você tem buscado encontrar segurança para você? Hoje é um dia que Deus está te chamando e diz: filho, ô filho, eu estou te esperando há tanto tempo. Eu quero te salvar, eu quero me alegrar com você. Eu quero que você entenda quão importante você é para mim. E Deus ama sem cobrar. Deseja salvar a gente. Será que tem alguém aqui que gostaria de dizer: Luiz Mário, essa mensagem de alguma maneira toca meu coração? Eu sinto que talvez tenha andado um pouco longe e eu preciso, quem sabe, reconhecer esse cuidado que o Senhor Deus tem comigo, o amor que Ele tem por mim, o desejo que Ele tem de me salvar. Porque esse amor é que deve motivar você a caminhar, a viver a sua vida cristã, a ser fiel. E eu quero fazer uma oração por você que gostaria de dizer a Deus: querido Deus, aqui estou. Quero receber o teu abraço, quero receber o teu perdão e quero tocar em frente até que Jesus volte. Tem alguém que gostaria de dar um passo aqui comigo, aqui na frente? Vem cá, pode vir aqui, venha caminhando aqui. Só venha se você sente que toca você. Se você acha que não é para você, pode ficar aí, não tem problema. Mas se você acha que a mensagem de alguma maneira se aplica a você, você precisa do abraço de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Se você sente que talvez
tenha caminhado por caminhos que não foram os melhores, e você talvez não tenha compreensão desse grande amor que Deus tem, é para você. Deus ama você, Deus chama você, Deus está disposto a fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus abençoe você. Eu, quando falo assim, quero que você saiba, não tenho nenhuma pretensão de parecer melhor do que você. Eu sou um pecador como você. Sou tão indigno quanto você. Mas cada dia eu quando leio essa parábola, eu fico lendo e vendo essa emoção do pai querendo salvar o filho. E quando o filho aceita, o filho se volta, o pai não sabe o que fazer. Quando você, em humildade, se volta para Deus, Ele não sabe o que fazer de alegria, porque você se volta para Ele. Eu não estou perguntando onde você foi, qual a distância que você seguiu longe do pai. Não. Você percebeu que o filho foi lá, na podridão, onde não tinha mais para onde ir. Ele foi no lugar mais distante. E o pai não estava ali para criticar o filho. Quem gosta de acusar a gente é o diabo, o inimigo que gosta de acusar a gente. O inimigo que gosta de dizer para você: olha, você foi longe demais. Para você não tem mais saída. Não adianta você ir para a igreja com cara de santinho, não, porque para você não tem mais saída. Isso é o inimigo que gosta de fazer. Quando você se volta para Deus em humildade, não importa onde você tenha ido. Pastor, mas será que nesse lugar? Não importa. Só não esqueça de uma coisa: quando Deus te salva, não é para você ficar lá. Não é para você continuar lá. Tem que haver uma mudança. Estende a tua mão e Deus vai te ajudar. Dá os passos e Ele vai te fortalecer. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse grande amor do Pai, demonstrado nessa parábola, esse grande amor por cada um de nós. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, sabe das nossas limitações. Querido Pai, aqui nós temos pessoas diferentes, cada uma delas, realidades totalmente diferentes um do outro. Temos pessoas aqui com graduação, preparo, mestrado, quem sabe doutorado. Temos aqui pessoas simples, mas isso não importa para o Senhor. O Senhor nos olha como pessoas iguais. E obrigado porque o Senhor estende a mão, desejando salvar, desejando abraçar, beijar, querendo nos levar para o céu. Repreenda, ó Deus, o inimigo na vida dessas pessoas que estão aqui. O inimigo é o acusador das almas, das vidas, mas o Senhor é o restaurador, aquele que abraça e salva e perdoa. Que esse amor, que essa graça possa nos motivar a levantar a cabeça e vivermos uma vida de obediência, uma vida de integridade, uma vida correta, uma vida que é transformada pelo Teu poder. Ajuda-nos. Oramos, ó Deus, não porque tenhamos mérito algum, merecemos nada, Senhor, somos pó, somos lixo, mas obrigado por Jesus que nos comprou, e em Jesus nós somos mais que vencedores. Aceita, Senhor, por favor, esse momento de oração, de dedicação, de estudo da Tua palavra, em nome de Jesus, amém.